Muito bem-vinda ao nosso novo episódio do podcast A Coragem de Ser, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelo YouTube. E hoje, assim, meu coração tá cheio de alegria, porque eu tô aqui para conversar com ela. Maria Rita Salles Regis. Maria Rita, que é psicóloga, doutora em psicologia, psicoterapeuta. Ela é CEO, fundadora da clínica Design de Gente. Tô falando certo, Maria? Design Gente. Design Gente, né? E ela é a idealizadora de um diagnóstico maravilhoso, Libercom, e também tem uma live todos os sábados. Ela vai falar um pouco a respeito disso. Mas de tudo, o que ela traz de bom é que ela é minha amiga. Maria Rita, que bom ter aqui você, né, nesse podcast, onde o objetivo é a gente estar inspirando, né, as mulheres a terem mais coragem, a se apropriar das suas histórias, a alavancarem projetos. E eu estou muito feliz de poder trazer você para compartilhar. Quando a gente conversou, né? Você, Maria Rita, eu vou te convidar e você é profunda, então elas vão degustar a profundidade do que é ser uma mulher corajosa. É. Então, se apresenta para as pessoas, né? O que é Maria Rita, além do que eu falei, o que não está no LinkedIn, né? Para que as pessoas possam aí também conhecer um pouco mais de você. Então, eu agradeço o convite. De fato, você sabe, quem me conhece sabe o quanto essa palavra amiga é diferenciada para mim, né? Porque não é qualquer pessoa que eu escolho para ser minha amiga. E, de fato, você foi uma excelente escolha. E essa nossa história, ela é de 98, né, Maria? Década de 90, quando eu adentro no programa Empretec do Sebrae e me deparo com uma mulher pequena. Que não era ruiva. Né, dinâmica, né, com mais 2 colegas, capitaneando esse programa tão fantástico que é esse momento da pessoa se descobrir empresária, empreendedora de si mesma. Eu me lembro, né, que a gente conversava durante ali os intervalos, e na época você morava em Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. E um dia você olhou para mim e falou assim: eu venho para Vitória. Não sei como, não sei quando. E veio, né? Então, essa trajetória, né, que envolveu vários movimentos, né, que eu sei que aconteceram na sua vida e que hoje, né, fazem com que você seja, né, uma profissional, uma mulher que contribui, né, para as pessoas dentro dos seus atendimentos, seja na clínica, seja nas consultorias, né, e mentorias que você fornece para o mundo corporativo. E de onde vem essa coragem? Então, é uma boa pergunta. Mas eu vou me apresentar no que ficou faltando. Ah, sim, eu estou me interrompendo. Não, tanta intimidade que eu já sei de tudo e as pessoas não sabem. Então, as pessoas não sabem que eu tenho 1,53 m, que meus pés não alcançam o chão quando eu sento numa cadeira alta. Né? Sabe que eu tenho uma filha, Paula, que tem 28 anos e que eu nunca quis ser mãe, mas eu tive a coragem de ser mãe depois que o universo, que eu gosto de chamar intimamente de Deus, me deixou no meu ventre por 4 meses e eu não sabia que eu estava grávida, porque eu menstruava normalmente, né? E aí, quando eu fiz um exame, pela mão de uma amiga minha chamada Márcia, do laboratório, ela falou assim: você está grávida? Aí eu desesperei e falei assim: mas como assim grávida? Eu estava me preparando para ir embora do Brasil, eu estava indo para Nova York. Eu tinha ido em 94, em 95, em janeiro, eu descobri que eu estava grávida. E aí, eu falei, caramba, não, em janeiro não, perdão, em abril. Como assim? E esse foi um dos atos de coragem que eu me lembro, né? Escolher ser mãe, porque eu sempre achei que eu não seria uma mãe competente. E hoje eu sou extremamente grata a Deus por essa belíssima surpresa que Ele me preparou. Hoje eu tenho uma filha que eu me orgulho demais. E hoje eu sinto satisfação quando eu abro a boca para dizer: eu sou mãe da Paula, porque eu sei que eu fui uma excelente mãe. Com muitos erros, diga-se de passagem, mas depois eu consegui superar os meus erros, me
prostrei diante da minha filha, pedi perdão a ela por tudo que eu havia cometido de errado, e hoje nós somos, não vou dizer amiga, porque mãe nunca é amiga de filha. Mãe tem que ser mãe. Então eu sou a mãe e ela é uma filha, e nós conseguimos conversar muito bem e respeitar uma a outra. Esse foi um dos atos de coragem que eu entendi que marcaram a minha vida. E é uma coisa interessante que você traz, né? Porque, assim, muitas das vezes as pessoas atribuem que a maternidade para a mulher seria já algo natural, que a gente estaria, a princípio, preparada, mas a maior parte das vezes, principalmente como a primeira filha, o aprender a ser mãe, né, é também um desafio, né? Mas claro que é, porque quando nasce a filha, nasce uma mãe bebê. Isso aí. Né? As duas são bebês, né? Exatamente. Então, uma não sabe o que a outra demanda. Sim. Então, a gente precisa aprender. Quando nasce uma filha, uma neta, nasce uma avó bebê. Sim. Então, é todo um aprendizado. Quando eu fiz 60 anos, em 5 de setembro do ano passado, nasceu uma sexagenária bebê. Não sei o que é ter 60 anos. Sim. Eu só vou dizer para vocês com propriedade quando eu fizer 61. Aí, 60 eu já sei como é que funciona. Né? A minha história, segundo a condução que eu aproprio a minha vida. Fora isso, eu não sei. A gente não sabe de nada. O ser humano é um bicho muito interessante, porque ele hipoteticamente entende de tudo, sabe tudo, porque lê 38 livros, mas, na verdade, o que marca o saber é a experiência. Quando você sente a dor aí você pode falar, agora eu sei. Enquanto você lê um livro, você apenas lê um livro. Quando você lê a história da humanidade, você apenas lê a história da humanidade. Mas você não se vê encaixado naquele cenário. Então, é o cenário que conta, é aquele que você vai viver. O que você pode fazer é se inspirar pelas experiências anteriores de tantas pessoas maravilhosas que nos antecederam. Fora isso, nós não sabemos de nada. Mas a gente vive aí no mundo batendo o nariz, dizendo assim, não, eu sei tudo, eu conheço tudo, estou por dentro. Nada. E aí, quando, né, veio a Paula, o projeto Nova York, ele acabou não sendo vivenciado. E aí veio essa aventura, que é aprender a ser mãe. E você depois fez o Empretec e veio para Vitória com ela pequena? Então, foi outro ato de coragem. Uhum. O pai da Paula é um sujeito fantástico, mas a minha vida, o meu objetivo, tudo que eu queria para a minha vida se distanciava de tudo que ele queria para a vida dele, né? Então foi um grande ato de coragem decidir, né, reportar a ele como eu me sentia em viver numa cidade do interior, em criar minha filha naquele local. Nada contra a cidade do interior, mas eu sinto uma gana muito grande de estar perto de todas as coisas. E não entendam como balada, restaurante, não é isso. Mas é eu querer ir para a livraria e estar lá, eu querer ir para o cinema e estar lá, querer ir para o teatro e estar lá. Maria Rita, Vitória não oferece muitas nessas áreas, não tem problema. Mas aqui eu consigo pegar um voo e ir para São Paulo assistir o musical. Como nós fomos ver Tarsila do Amaral, maravilhosa. Ai, maravilhosa. E como foi gostoso, né? A gente andar pela Paulista, comer aquele pastel com caldo de cana, a gente visitar aquele museu, o museu, né, do lado da Escola Técnica. Foi assim, foram 3 dias, né, que a gente viveu São Paulo, tomar café na Bela Paulista. Exatamente. Foi muito bom. Então, realmente, né, quando bate uma vontade, né, de ter uma inundação, né, com outras coisas que talvez Vitória não proporcione, São Paulo tá ali. Mas Vitória é uma capital fantástica, porque aqui é um lugar acolhedor, é um lugar onde você enxerga o rosto de pessoas todos os dias, e você fala bom dia, boa tarde, e você conhece o rapaz da padaria, você conhece o rapaz do Carone, do supermercado. Olha eu fazendo propaganda aqui do supermercado, mas também para o Davi não ficar chateado, vou falar do Peri também. Entendedores entenderão. Então, essa decisão eu reportei a ele com todo o respeito e carinho que ele merecia na época, e continua merecendo, e disse, olha, eu vou para Vitória. Então, mas em nosso casamento, eu falei, então, vamos parar por aqui, porque agora eu sigo o meu caminho e você segue o seu e tá tudo bem. E aí eu vim com Paula para cá com 4 anos de idade, né? Foi uma experiência fantástica, porque ela ficou por 1 ano
tendo uma reação física, alérgica e de muitas expressões no corpo, e eu fiquei entrando e saindo com ela no hospital por 1 ano. E eu tive que trabalhar, organizar a casa, ser mãe, atender minha filha, e nesse 1 ano eu aprendi muito, 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 porque mesmo sem família aqui, eu tive pessoas que me deram suporte. Sim. E foi fantástico, foi maravilhoso. Foi um aprendizado que eu precisava, que era receber das pessoas. Porque eu sabia dar, mas eu não sabia receber. E a Maria Rita, ela é de Ilhéus, na realidade. Né? Ela morava em Teixeira, mas ela já tinha caminhado, né? Não, deixa eu contar para vocês. Deixa eu contar para vocês. Quando a gente conversou sobre o podcast, a Liana falou assim: eu sei que você é uma pessoa que tem muito conteúdo. Isso quer dizer 60 anos de vida, então tem muito conteúdo. Aí nós tínhamos que escolher alguns pontos, né? E aí nós escolhemos alguns pontos para poder, mas assim, nada ensaiado. Tá sendo aqui, os pontos estão sendo discutidos agora. Sagitariana que sou. Pois é, virginiana que sou. Mas foi muito bom, porque assim, como é que funciona tudo isso, né? A gente vai saboreando a vida, ponto a ponto. A gente vai descobrindo coisas ponto a ponto. E tudo isso faz de nós quem nós somos hoje. Isso é muito importante para qualquer pessoa. Sim. Esses marcos de coragem nas nossas vidas, simplesmente eles modificam o rumo. Porque, veja, eu nasci em Ilhéus, com 4 anos de idade, os meus pais decidiram ir para o Rio de Janeiro, eu os acompanhei. Com 9 anos, eles decidiram se separar. Eu precisei voltar para Ilhéus para ver com a minha avó paterna e um tutor, meu tio Hélio, falecido. E aí, com 14 anos, meu pai casa e fala: você vai voltar para o Rio para morar com a minha mulher. Essa mulher dele, ela é a minha mãe do coração. É Patrícia Gomes. Ela tinha 19 anos e eu ia fazer 15. Olha que coisa fantástica. E meu pai, 20 anos mais velho que ela. E aí, ela é mexicana. Oh, não sabia disso. E nós duas ficamos em uma casa, eu necessitando compreender a língua, porque eu não compreendia, e leía todos os dias para que pudesse falar com minha mamãe. E assim foi, por muitos anos. Hasta que nasce minha irmã, Tatiana, e aí eu já sabia um pouco do que ela estava falando comigo. Então, assim, eu sempre fui muito cara de pau, peroba pura. E eu falava errado, e o pessoal: você está falando errado, não tem problema, mas eu estou falando. Assim é com qualquer idioma. Eu chego no lugar, falo errado, mas eu falo. E as pessoas, por compaixão, talvez, elas me compreendem. Mas o fato é que eu aprendi a falar espanhol com a mulher, que hoje eu tenho um profundo carinho, porque ela foi o papel de mãe perfeita para mim. Nos momentos mais complicados da minha pré-adolescência e adolescência, ela me apoiou, ela me escutou, ela me acolheu. Então, assim, eu chamo a Patrícia de boadrasta. Boadrasta. Porque madrasta é só da Branca de Neve. Ela foi a boadrasta para mim. Né? Pessoas como ela, eu tenho, assim, eu sempre me perguntei: por que eu sou tão bem resolvida se eu tive uma infância tão complicada? E aí eu lembrava da minha avó Alexandrina, que eu já falei no Libercom várias vezes, de como ela me acolhia, como ela me amava, como ela cuidava de mim, como ela me protegia. Então, esses 4 anos que eu vivi com a minha avó, praticamente entregue nas mãos dela, foram esses 4 anos que fez o que hoje eu sou. Porque daí pra frente, eu sou brava, porque coragem também é ser brava, é ter bravura, autêntica. É agir de forma brava. Eu sou autêntica, e isso custa muito, isso custa amizade, isso custa trabalho, isso custa facilidades, isso custa transparência da parte das pessoas, porque muita gente tem medo. Não fala com Maria Rita, não. Fala com Maria Rita, não. Então, eu sei que não é fácil conviver comigo. Se eu não tiver muita preocupação com a outra pessoa, a pessoa até vive bem comigo, porque eu não falo nada.
Não falo nada. Agora, se por um acaso a pessoa cai naquele lugar de graça do meu coração, ela tem que se segurar, porque não tem como eu ficar calada vendo a pessoa se estabanar na vida. E aí foi muito interessante você estar falando isso. Eu tô lembrando da conversa que eu, você e Liz tivemos, né? No sábado, onde você e Liz me fizeram, Sim. né? Uma sabatina de Nossa, perguntas. difícil demais. Difícil, mas assim... E ali eu me senti amada, cuidada, né? E talvez... me mostrou alguns pontos cegos que no meu piloto automático, muitas das vezes, né, é de reagir com justificativa e racionalização, mas que depois foram essenciais para que eu refletisse muito, né? Então, ali eu vi seu cuidado, ali eu vi seu amor, né? Expresso em perguntas que eram bastante assertivas, corajosas, né? Para que alguém pudesse pensar um pouco a respeito, né, de algumas questões. E é esse exercício que eu faço na prática clínica. Né? Na prática clínica, eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, olha, eu não vou ser hipócrita com você. A sua vida não é mais importante do que a que vem depois ou quem veio antes. Mas a sua vida importa para mim, porque enquanto a sua vida importar, eu vou mandar mensagem para você, vou mandar você assistir um filme, vou mandar você ver uma série, vou mandar você refletir, vou fazer pergunta cachorra, porque carinhosamente, gente, eu falo assim, quando eu vou pegar o cliente pelo fígado, eu falo assim, posso fazer uma pergunta cachorra? Aí o cliente já sabe. Né? E isso eu trago da sala de aula. Quando eu estava explicando um ponto, e aí eu via alguns alunos assim, eu falava assim, posso fazer uma pergunta cachorra? E aí a pessoa já ficava assustada, mas é assim, o susto é justamente para preparar o corpo da pessoa, porque no susto a adrenalina é produzida e ela fica preparada para o risco. Então eu posso fazer pergunta cachorra que a pessoa não vai desmontar, porque quando eu não aviso, a pessoa desmonta. Entendi. Estratégia, sabedoria. E é um aprendizado da clínica. Não tem nenhuma disciplina que ensine isso. Sim. Como não tem disciplina que ensine o continente. Muitas pessoas perguntam, você chega em casa cansada, você chega em casa exaurida? Eu falo, não. Tudo que eu escuto lá na clínica, no consultório, na minha sala, fica lá. E vai com o cliente a história dele, não vem comigo. Agora, é claro que despretensiosamente eu estou vendo um filme, eu vejo uma cena e falo assim, essa cena aí vai ajudar a pessoa a refletir sobre o lugar dela. Passo mensagem na hora, sem nenhuma educação. Estou mal educada para isso, tá? Chego lá 10 horas da noite, fulano, veja tal filme, manda o link, Netflix ou Prime, ou não sei o que lá. Se isso aqui fosse um podcast de propaganda, a gente estava alimentando o povo, né? Vou te falar. E aí eu mando para a pessoa ver, porque ela precisa ver. Muitas vezes a gente não tem como enxergar de dentro. Mas você vendo fora, você fala, tem alguma coisa a ver comigo esse negócio. Será que tem alguma coisa a ver comigo? Mas a pessoa não se dói tanto porque ela vê fora. Porque quando ela traz para ela, a dor é imensurável. E aí, assim, né? Eu tenho também aprendido muito nas suas lives, né? Depois você vai falar um pouco o que Libercom significa. Eu falo. Né? E o que Libercom, né, tem conexão com coragem, né? Porque Libercom é um acróstico, né? Que tem significado e é bem interessante. Fala pro pessoal. Então, vou falar assim. Todos os filósofos que falavam do existencialismo, eles tiveram motivo para falar. A vida deles era uma prisão. Né? Eles viviam em lares de pessoas que tratavam a fé em Deus como a profissão de fé em Deus como uma prisão. Bem a estilo do Velho Testamento. Né? Se fizer qualquer coisa, você vai ser condenado, vai pro fogo do inferno, etc. e tal. Uma culpa, né? Então, esses existencialistas, né, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, por exemplo, eles foram estudar muito do que significava esse Deus. E eles ficaram destrinchando, né, chamando a observação das pessoas para o fenômeno da vida dela. E não atrelado a uma condição divina. No período da Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre, ele reuniu esses estudos, ele capitaneou, ele
conclamou a reflexão com relação à liberdade, porque era um período denso, era um período de muitas perdas. E aí ele começa a falar muito de liberdade, mas de uma forma mais acessível do que esses outros que eu mencionei, né? Porque a leitura deles é densa. E aí ele traz esse questionamento de liberdade, de ser, de existir, de essência. E quando eu fiz faculdade, eu não me afinizei com a psicanálise, com todo o respeito que eu tenho a Sigmund Freud. Eu tenho muito respeito por ele, porque ele foi muito corajoso. Ele foi um homem que sofreu muito para poder defender o que ele pensava. Um homem muito estudioso, muito rígido com ele próprio. Mas eu não conseguia me afinizar com ele. Embora eu tivesse entrado na faculdade apaixonada por ele, eu tinha um caderno com poodle, que eu tenho até hoje, a capa, Freu Dog. E aí, quando eu fui estudar, eu conheci a Teresa Cristina Hertal, minha professora, querida até os dias atuais. Ontem eu mandei uma mensagem para ela, e foi minha terapeuta também, por muito tempo. Ela me apresenta o existencialismo. E o existencialismo me foi apresentado, e o que eu entendi? Que era um rompimento com o posto, com todas aquelas prisões que a gente tinha. Mas não era uma rebelião. Não era uma disfarçatez de não concordo. Não. Era algo que tinha que ser feito de forma responsável. E aí Libercon, ela vem dessa raiz existencialista. Liberdade, porque o existencialismo discute a liberdade. O existencialismo discute o direito de nós escolhermos, mas ele assevera, com responsabilidade e você assumindo suas consequências. E para mim isso é perfeito. E Jean-Paul Sartre, ele traz isso na mensagem dele. Ele teve um relacionamento com Simone de Beauvoir por muitos anos, e não foi um relacionamento tradicional, como aquele estabelecido pela sociedade. E aí eu falei assim, essa é a minha praia. Eu estudei existencialismo por muitos anos sem saber o que eu estava estudando. Tempos depois da prática clínica é que eu fui fazendo os links. Falei, isso aqui tem a ver com isso. Sabe quando você junta a teoria com a prática? Aí foi fazendo sentido para mim. 4 anos atrás, que vai fazer 4 anos, dia 5 de julho, que eu faço Libercon todos os sábados, 6 e 7 da manhã. 6 e 7 agora, porque antes era 4, né? Era 4, começou 4 da manhã porque eu tinha vergonha de falar. Eu não sabia onde esse negócio da internet ia dar, gente velha, vocês sabem, né? Eu não sabia, então eu comecei a fazer 4 horas da manhã, que eu tinha certeza que ninguém assistia. Então, hoje eu faço 6 e 7 da manhã. Como que começou isso? Eu fui ler os meus diários e eu vi o quanto de decisão, de escolha errada que eu tinha feito na minha vida. Escolhas por uma questão econômica, escolhas por uma questão afetiva, escolha por uma questão imediatista, impulsividade, etc. Eu falei, com essa formação que eu tenho, eu posso colaborar muito com as pessoas. Eu posso dizer para as pessoas, olha, isso aqui, você precisa pensar nessa questão. E assim começou. Na semana passada eu falei de desamparo aprendido. Aí falando de desamparo aprendido, eu falei, mas eu tenho que falar dos filhos. Para que servem os filhos na vida de um ser humano? E não só na perspectiva criacionista, que é procriação. Não é só colocar o espermatozoide dentro do óvulo e esperar o bebê nascer. Nananina, não. É a responsabilidade que você tem com a vida daquele sujeito, de criar um ser humano que ande com suas próprias pernas. Maria Rita, mas meu filho é paraplégico, não tem problema. Ele vai andar com a cadeira de rodas sozinho, porque ele dá conta. E o que a gente está vendo hoje? Inúmeros pais criando filhos incapazes. Pois é, né? E essa questão é uma questão interessante. A gente, né, aqui no podcast, a gente trabalha o universo feminino como foco, mas de uma maneira geral, a humanidade que tem hoje tanta liberdade, mas eu vejo cada vez mais um volume de pessoas sem a coragem de ser, de serem elas próprias, de tomarem as decisões, né? E você já identificou, do ponto de vista que a Maria Rita é pesquisadora, ela vai no profundo mesmo.
Porque nesse momento, né, de mundo mesmo, onde tanta coisa já foi, né, vivida, tecnologias já oportunizam, a mulher, a princípio, né, já ocupou espaços, ainda se tem muito medo. O medo é um recurso que todos nós temos usados para nos proteger. Uhum. O medo do nosso cérebro, ele existe para nos proteger. Preservar. Exatamente, autopreservação. Uhum. O cérebro, ele tem o interesse de manter-nos vivos e protegidos. Se você acorda 4 horas da manhã para ir para academia, o cérebro fala assim, fica aí no edredom, 4h30 para remar, serve? Fica quieto. E aí nós temos que extrapolar essa condição e seguir para a gente poder existir. Então, veja bem, na década de 60, as pessoas precisavam lutar. Era motivo de orgulho um ser humano de 17, 18 anos sair de casa e se bancar. Então, quando você tem pais que viveram essa realidade que eles consideram dura, eles têm filhos, eles querem favorecer os filhos. Essas duas últimas gerações, vamos pensar aqui 2000, 2010, isso. Essas duas últimas gerações foram criadas por pais da década de 80 e 90. Então são pessoas que já vieram de uma herança de facilitação. Porque até 60, 70 era muita luta, né? Muita luta. E aí quando nascem esses filhos da década de 80 e 90 e mais o viés da tecnologia, aí os pais falam assim, agora eu vou dar para os meus filhos o que eu não tive. O bom e do melhor. Exatamente. E aí faz o quê? Nós vamos para a academia para fazer o quê? Malhar músculo. Mas é o quê? Força e movimento. Resistência. E para fazer isso eu preciso fazer movimento. Mas se eu crio uma criança no quarto, ar-condicionado, televisão, frigobar e mais o quê? Celular, iPod. Aí eu faço o quê? O que eu faço com essa musculatura? Definha, né? Eu atrofio. Ela fica flácida. Então, se eu não sei lidar, qual é o recurso que eu chamo? Medo. Aparece uma prova. Tô com medo. Um relacionamento afetivo. Tô com medo. Um trabalho. Tô com medo. Então, as pessoas têm medo, porque não foram treinadas adequadamente para superar as fases da vida que ela precisa superar. Então, é interessante, né? Para as outras gerações, o medo levava à ação, né? Do ataque ou ir lá. E para as gerações mais recentes, o medo gera a paralisação. Exato, né? Perfeita a sua colocação. O medo era o motivo do combate, do enfrentamento. Hoje o medo imobiliza. E aí, por isso, uma das inúmeras razões que as doenças, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome de pânico, etc., estão se estabelecendo, claro que com a anuência, que Deus me perdoe, né, dos laboratórios que vendem muitos remédios, né? E aí uma coisa interessante, isso traz, né, demandas como a que você acaba ofertando dentro dos atendimentos, né, dentro das empresas, dentro dessa metodologia, não sei se posso chamar de metodologia, onde você construi um diagnóstico, tem lá uma ferramenta de aferição que eu conheço, né, mas tem toda uma condução do processo justamente que pode trazer, né, essa calibração do medo, mas não para a paralisação, mas para o enfrentamento de si, da vida, né, das questões. A diagnose Libercom, ela foi organizada, estruturada, e aí a gente pode falar que é um método sim, né? Sim. Foi publicado naquele manual que eu mandei para você. Maravilhoso. Pela Maria Rita Gramigna. Material que, assim, poucos que eu tive acesso, que tem a qualidade, a clareza, a simplicidade e a aplicabilidade. E aquele foi o primeiro manual que a Maria Rita Gramigna ela capitaneou. Muito Existe bom. O segundo, que eu, por outras questões, eu não participei, mas eu gostaria muito de ter participado. Então, essa diagnose, ela pretende trazer, iluminar a realidade da vida da pessoa. Sim. Porque você pega uma pessoa com 35 anos, 40, que preenche aquela diagnose, e lá eu identifico que ela ainda não se sustenta. Ela não sustenta
o preservativo que ela compra, a energia, né? Para você ter uma ideia... A balada que ela vai... Para você ter uma ideia, eu conversei com um determinado cliente e eu recomendei que ele pagasse a conta de luz da casa dele. Sim. Ele olhou para mim e falou assim, mas eu não sei qual é a vantagem que eu levo pagando a luz da minha casa. Eu falei, não sabe? Peraí que eu vou te explicar. Agora, você tem internet? Tenho. Você tem televisão no seu quarto? Tenho. Você tem ar-condicionado? Tenho. Você toma banho de água fria ou água quente? Água quente, claro. Eu falei, então, tudo isso é energia. Ou você não sabia, cara pálida? Entende? Então, assim, quando você pega aquela diagnose, o resultado, e você identifica que a pessoa não está convergindo cronologicamente com a condição adulta, porque eu só atendo adultos, eu atendo jovens só quando indicados por clientes que foram meus clientes e querem que eu atenda os filhos. Sim. Aí eu atendo. Se tiver mais de 20 anos, eu atendo. Menos de 20 anos, eu encaminho. Né? Porque, apesar de que os pouquíssimos que eu atendo falam assim, nossa, você vai direto na veia, né? Sangue na veia. Eles têm termos assim, que eu não vou repetir aqui porque não são legais. Tipo... mas são termos assim, são palavras assim, que a gente não escuta com frequência. E aí... essas pessoas não têm noção do que é vida e da complexidade que é o viver. Ótimo. E essa coragem aí, né, para poder dizer para o outro que a vida pode ser vivida de uma maneira diferente. Responsável. Né? Responsável. E assumindo as consequências. Exatamente. Então, o tal do Libercon tem tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo, porque eu não canto, eu danço essa música. Sim. Eu não apenas canto essa música. E para mim é muito importante eu falar coisas que eu sei que eu faço. Isso eu acho essencial, né? A questão de você ter, né, o discurso e a ação convergindo, né? E a gente acaba tendo condição de levar o outro para um lugar, né, desde que a gente já tenha ido. Não dá para levar alguém, né, para um determinado nível ou entender dentro da empatia que a gente precisa ter em relação ao outro, se a gente não viveu também um pouco, não da história dele, né, mas de algumas situações onde esses recursos, essa postura mediante a vida, né, de enfrentamento se fez necessária. Né, sabendo que nem todas as vezes que a gente tomou decisões, né, deu bom. Foram as melhores. Mas a gente aprende muito com os erros também, né, Maria? Com relacionamentos, né, com escolhas profissionais, com demorar, né, a perceber que podia ter tomado uma decisão antecipadamente, com isso, né, ter se desgastado menos, porque a procrastinação, ela acaba sendo um fator presente, e as pessoas acabam dessa última geração também, dessas duas últimas gerações, porque com medo de fracassar, eu nem faço. E aí, né, dentro do Empretec, nas mentorias, eu gosto muito de falar que a gente erra todas as tacadas que a gente não dá num jogo de sinuca. Exatamente. Né? Então, a princípio parece proteção, mas é só uma confirmação, né, de um fracasso. Com medo de errar, não faz. Né? Nenhum. Porque, assim, na medida em que a gente está disponível a aprender, né, com as coisas que a gente viveu e que não deram aquele resultado idealizado, para a próxima, né, para a próxima etapa, para a próxima tomada de decisão, a gente já tem aquela referência. Né? Não vai garantir que a gente vai acertar dali para frente tudo, mas a gente vai saber exatamente que pisando ali vai queimar o pé. Ontem uma cliente de 25 anos me falou, com tristeza na voz, que ela tinha perdido muito tempo. 25 anos. Mas ela perdeu muito tempo gerenciando, manejando, melhor dizendo, tentando manejar uma situação familiar. E aí, no final, eu falei assim, olha, eu vou usar esses últimos 5 minutos do nosso encontro para te libertar de um castigo que você se impôs, de uma punição. Veja bem, no período que você disse ter perdido, você tinha entre 8 e 18 anos. Você não tinha recurso emocional para salvar o que você queria salvar na sua família. Mas você não perdeu tempo. Você investiu tempo, porque a sua doença, porque na época ela ficou doente, a sua doença era um recurso que seu corpo usava para chamar a atenção dos seus tutores. Lamentavelmente, eles não prestaram atenção.
Mas você investiu energia. Você investiu energia em ficar doente. Você investiu energia em ser reprovada na escola. Você investiu energia em... E aí fui dizendo para ela, ponto a ponto. Ou seja, foi bem sucedida naquilo Foi muito bem sucedida. Porque você investiu. O resultado você não alcançou. Porque você não teve êxito no que você desejava. Mas não dependia de você. Dependia dos seus tutores. Interessante. E aí, se ela tem, né, a competência de, né, para um processo talvez de vitimização ou de se, né, estar num nível aonde o outro vai dar atenção porque ela está doente. Porque muitas vezes a doença ela tem uma função. Exatamente. E aí ela pode entender, né? Eu acho que o seu processo acaba levando a isso, a entender que esse recurso instalado, se convergir para uma outra dimensão positiva, o resultado também vem. Porque eu também, isso você fala, me faz pensar, né? É algo que realmente a zona de conforto, né? A falta de coragem de sair de uma situação, né? Que a princípio, para algumas pessoas acham que zona de conforto é só um lugar confortável, a zona de conforto de algumas pessoas é a dor, né? Extremamente angustiante. Exatamente. O existencialismo fala isso. Esse lugar de conforto ele é angustiante, porque Nietzsche fala, você não fazer escolhas é uma escolha. Sim. E isso é angustiante. Sim. Porque a pessoa percebe que ela está ali, imóvel, paralisada diante da vida. E só saindo da zona de conforto que a gente tem a oportunidade de crescer. Né? Então, essa coragem de romper, né, com o status quo, romper com essa roda viva que a gente muitas vezes instaura, né, que pode ser de permanência num patamar ou de estar gerando movimentos para que haja um prejuízo, tem que ser rompida para que eu tenha, né, o crescimento, aprendizado, né, a satisfação e a felicidade da conquista. Eu sei que o podcast vai alcançar, o podcast Coragem de Ser vai alcançar inúmeros ouvidos e olhares. Sim. Então eu quero fazer uma convocação às pessoas a se permitirem olhar o erro de uma forma diferente. Sim. O erro como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de modelagem melhor de quem nós somos. Porque na nossa cultura o erro ele é demonizado. A pessoa nunca aprendeu a fazer aquilo, está fazendo pela primeira vez, e aí vem a palavra mortificante, tem que ser perfeita. O que é perfeita? Eu não sei. Para mim, perfeita no dicionário quer dizer acabada. Se nós somos seres humanos, somos inacabados. Estamos sempre em construção, né? Até o último momento do suspiro. E aí eu desafiava meus alunos e desafio meus clientes. Nem nesse momento. Porque na hora que nós fechamos os olhos, paramos de respirar, o nosso corpo ele entra no processo. Ele vai se desfazendo, as vísceras vão se desfazendo. E esses dias, prestem bem atenção no que eu vou falar. Esses dias, a minha massagista fantástica do espaço, Zen, ela se surpreendeu porque eu falei assim, ela falou assim, eu tenho medo dos bichos entrarem no caixão. Eu falei, mas o bicho não entra no caixão, o bicho sai de você. Aí ela, nunca tinha pensado nisso. Os bichos saem da gente, eles não vêm para dentro do caixão, eles saem da gente. Por isso que na palavra diz, do pó virás, para o pó irás. E aí, você falando de morte, dentro da nossa cultura, né, brasileira, as pessoas têm medo de falar a respeito desse assunto, né? Tem, de velhice e de morte. Né? E é um fato, né, humano, natural, a gente partir. Né? E aí você fala do processo de deteriorização física, né, que acaba acontecendo, e você me fez lembrar de uma pesquisa que foi feita pelos 2 neurocientistas que estavam lá junto a um paciente que tinha esquizofrenia. Eles estavam lá fazendo alguns mapeamentos e na hora que estava sendo com os eletrodos no cérebro, essa pessoa faleceu, teve um ataque cardíaco e morreu. E aí, o que esses neurocientistas identificaram? Que acionou nesse último instante de vida no cérebro daquela pessoa as áreas relacionadas à memória. E aí isso fez com que, né, eles ficassem querendo saber mais e aí entraram num processo de pesquisa específica que foi até publicado em jornais internacionais, aonde eles trazem que no nosso último minuto
o nosso cérebro rebobina a nossa história. É o tal do filme. É o filme. É o tal do filme, né? que muita gente fala. E aí eu penso, quando a gente está falando de coragem, né? Que a gente tem orgulho de assistir esse filme e se veja como uma pessoa que teve coragem de enfrentar a vida, né? De construir, de entregar, de errar, né? De viver. De viver. Não ficou, né, na proteção da perfeição, né, do controle, que muitas das vezes faz parte, né, da escolha de algumas pessoas. É verdade. É verdade. Amiga, que delícia esse papo. Né? Se deixar, a gente vai, né? Nossa, A gente vai. E nessa fase de vida da gente, Maria falou que, né, ela é uma sexagenária bebê, né? Sou. Eu sou uma sexagenária, né, com 55, tô indo pro 56. Não, você não é uma sexagenária ainda. Não, como é que fala? Não sou sexagenária. Eu não sei falar. Com 55? 50... Não sei, vamos pedir ajuda para os universitários depois. Será que é? Não sei. E é muito bom a gente estar disponível para a vida, né? Com a idade que a gente tiver. Eu acho que com o cuidado que a gente tem, Maria Rita, ela anda de bicicleta, né? A gente fez até uma aventura. Atravessamos a terceira ponte. No carnaval, né? Atravessamos a ponte e foi uma troca, né, de desafios. Ela me desafiou a andar de bicicleta que eu não fazia há anos. A gente com o Benny atravessou a ponte, terceira ponte, quem aqui de Vitória sabe, são 3,5 km de subida, né? E depois voltamos degustando ali o mar, viemos pelo aquaviário. E depois, no final de semana seguinte... Fui pra remada com ela você. foi remar. Né, comigo. E depois não foi a primeira, né? Já tinha remado lá. Já 2 vezes. Com a Marcela, a Elisandra e o Kleber, né? Daquela vez. Isso. Depois teve agora a remada das mulheres. E é muito bom a gente buscar, né? Estar em movimento também físico, além do movimento mental, além da gente, né, se abrir para novas oportunidades, para novas conexões, enfim. E aí que a gente possa inspirar, né, essas mulheres cada vez mais a terem a coragem, né, de viver a vida, né, com felicidade, com orgulho, né, que a gente possa inspirar as jovens que estão aí. Eu que tenho 2 sobrinhas, não tive o privilégio de ser mãe, né, mas tenho 2 sobrinhas que eu me preocupo muito, né, em estar fomentando com vivências, exemplos, enfim, né, convivência, mulheres que sejam mulheres fortes, né, onde a força não tem a ver, né, com a gente estar ocupando a dimensão, né, do espaço masculino, mas que a gente tenha a força feminina usada, né, com essa coragem toda. Eu quero terminar minha fala pedindo para as pessoas lembrarem como era usar espartilho e como era carregar uma máscara nos bailes da fantasia. Aquilo a noite toda, o braço deveria doer bastante e o espartilho mal permitia que as mulheres respirassem. Quando você usa um vestido, você tem um corpo 40 e usa um vestido 38, você precisa puxar o tempo todo e fica desconfortável. Então, ser quem se é passa por uma questão de autoconhecimento, de você desejar se conhecer. E quando você consegue se conhecer, você consegue manejar muito bem todos os pontos limitantes que você possui e você consegue superar muito bem. Então, ser quem se é o nosso grande desafio. Porque ser quem o outro quer que nós sejamos é mortificante. É a zona de conforto, é o caixão, é a condenação. Ser livre é um convite, mas precisa ser responsável e assumir as consequências. E aí, né, dentro dessa dimensão, a gente convida, né, as mulheres a terem cada vez mais coragem de ser. E respeitar, porque o mundo masculino hoje passa pelo malefício que nós passamos. Todas as décadas passadas. E eu tenho no meu coração que eles não fazem isso de forma proposital, até porque os homens são educados pelas mulheres. São mulheres que educam os filhos. Sim. Na maioria das vezes. Nós somos um país de crianças órfãs de pais. Na maioria das vezes. Fica aí a mensagem. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Sim. E a gente pode, né, dentro da nossa
nosso kit de fábrica, que eu gosto de dizer, né, com algumas habilidades, competências do cuidar, do se preocupar, né, da resiliência que a gente acaba, né, desde muito cedo tendo que desenvolver, da força, né, que a gente tem de superação de dor. Tudo isso trabalhado com leveza e ocupando o espaço, né, como mulher que somos, né, com a coragem de estar contribuindo e andando lado a lado. Eu sempre acho que o processo é caminhar junto. Eu gosto disso. Caminhar junto com outras mulheres, onde a questão da sororidade é tão importante, né, caminhar junto com homens, com seres humanos, né? Uma sociedade que seja, né, uma sociedade onde as pessoas sejam mais felizes. Maria, queria que você dissesse lá para os nossos ouvintes, né, para o pessoal que acompanha esse podcast, nós estamos aí no nosso episódio, como é que as pessoas te acham? Deixa ali seus contatos, né? Você já falou que todo sábado você está às 6h07, qual é o Instagram da Maria Rita, né? Como é que as pessoas te encontram no LinkedIn, enfim. É muito simples. Se vocês colocarem no Google Maria Rita Salles com um L, vocês vão encontrar. LinkedIn, eu ainda só não iniciei o TikTok porque eu não sei fazer aquilo, mas eu vou aprender, né? Mas LinkedIn, YouTube, tem um canal no YouTube, o canal Viver Libercom, tem o Instagram, né? Tem a empresa Design Gente, que é psicologia clínica e organizacional, que fica na Reta da Penha, no Corporate Center, sala 910, 12 e 13. Vai virar um conglomerado de salas, perto da Petrobras. Isso. E tem profissionais lá fantásticos para todos os gostos. É assim, é fácil. Google Maria Rita Salles com um L e vocês vão me encontrar. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, amor. Então aqui fica o meu convite para você assistir nosso próximo episódio. E para você que tem acompanhado, convidar outras mulheres, sugira, né, nosso podcast e que cada vez mais a gente esteja levando, né, mensagens positivas de inspiração, de conteúdo. Né, de confronto. De confronto. Né, eu gosto disso. Para que a gente possa estar fazendo, né, ali o papel de levar mulheres a pensarem, a decidirem, a se encorajarem, muitas das vezes em pontos que a gente traz. Então, verdade. Fica o convite, convide outras mulheres. Beijo, gratidão, Maria. Eu que agradeço. Amém.